Olá, acadêmicos e acadêmicas da disciplina Sistemas Agroenergéticos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa segunda aula da nossa disciplina. Temos certeza que na aula passada nós aprendemos muito juntos e hoje nós vamos dar continuidade à construção do conhecimento e certamente aprenderemos muito mais. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa nossa aula 2, nós vamos trabalhar o tema diferentes aspectos da agroenergia, aspectos técnicos, econômicos, sociais e ecológicos. Lembre-se, já começamos a discutir isso na aula passada e vamos dar continuidade dentro dessa nossa segunda aula. Só recapitulando, galera, na nossa última aula nós discutimos o conceito de energia e depois discutimos o conceito de agroenergia e bioenergia e nós vimos que a agroenergia nada mais é do que a energia transformada por meio de produtos e resíduos dos processos agropecuários. Não se esqueçam disso, é questão de avaliação. E essa fonte de energia é considerada renovável e contribui muito para a segurança energética do nosso país, porque a gente gera energia aqui ao invés de importar e também melhora bastante a nossa capacidade de produção de energia limpa, ou seja, reduzindo a emissão dos gases de efeito estufa e trabalhando aspectos ambientais sustentáveis corretamente, ok? Então, a agroenergia refere-se ao uso de produtos e subprodutos da agricultura e da pecuária para gerar energia e isso inclui, galera, as três principais formas de bioenergia que hoje nós trabalhamos no Brasil. Professor, se eu falo de agroenergia, logo vem à minha mente 3 tipos de energia gerados através de produtos oriundos da agropecuária e são elas. Primeiro, galera, biomassa. Resíduos agropecuários, resíduos agrícolas, sobretudo palha, bagaço de cana, madeira. Esses resíduos eles podem ser queimados e são transformados em energia. Então, primeiro produto oriundo da agropecuária é utilizado como matéria-prima para a produção de energia, biomassa. Segundo, etanol, biocombustível produzido principalmente através da cana-de-açúcar e do milho. Cana-de-açúcar, uma cultura açucareira, milho, uma cultura amilácea. Nós produzimos o nosso etanol, isso, aquele etanol que é misturado hoje, o E30, 30% de etanol misturado à gasolina, produzido através da cana-de-açúcar no Brasil. Já temos também produção através do milho, mas bem menor, porque a cana-de-açúcar, o processo ele é mais barato, mais simples, mais eficaz e mais rápido. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos produzem etanol através do milho e, diga-se de passagem, são os maiores produtores de etanol do mundo, nós somos os maiores exportadores. E o terceiro elemento, biodiesel. Hoje nós estamos no B15, se eu não me engano, B15. 15% de biodiesel misturado ao diesel. Biodiesel, energia renovável. Biodiesel, energia renovável. Diesel, energia não renovável. O diesel, que nós trabalhamos aí nos tratores, nas máquinas agrícolas, nos caminhões que translocam os produtos agropecuários, hoje nós já temos 15% de biodiesel misturado ao diesel, que nós chamamos de B15. Então, o biodiesel é o combustível feito a partir de óleos vegetais, como soja, dendê, mamona ou gordura animal. Então, lembra que na última aula eu falei com vocês? Vamos trabalhar muito a questão da biomassa, que aí vai entrar também a parte da produção de a etanol também dentro desse processo e a parte de biodiesel com algumas culturas, né, que tem potencial para a produção de biodiesel ou a questão da gordura animal. Então, esses 3 elementos, pessoal, são fontes renováveis que podem substituir os combustíveis fósseis que são não renováveis, porque nós aproveitamos os recursos que já estão disponíveis no meio rural e isso é fantástico, isso é maravilhoso, para nós é muito importante. Então, vamos enxergar aqui um pouquinho o papel da agroenergia ou da bioenergia dentro da matriz energética brasileira. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é matriz energética e o que é matriz elétrica. Uma coisa é diferente da outra, tá, pessoal? A matriz energética inclui toda a forma de geração de energia, trabalho dentro de um país. A matriz elétrica é a energia elétrica. Tá? Quando a gente fala de energia, muitas vezes a nossa mente liga direto à energia elétrica, mas a energia vai muito além da simples geração da energia elétrica. Então, o Brasil ele tem destaque mundial na produção de agroenergia ou bioenergia, pessoal, especialmente por alguns motivos. Primeiro, nós temos a maior produção de etanol a partir da cana-de-açúcar do mundo. Maior produção de etanol a partir da cana-de-açúcar do mundo, cana.
Se a gente for pegar o país que mais produz etanol, é os Estados Unidos, com a produção do etanol do milho. Mas nós, através da produção de uma fonte açucareira, que é a cana-de-açúcar, temos a maior produção de etanol oriunda da matéria-prima cana-de-açúcar do mundo. É o etanol mais barato e mais sustentável do mundo, é o que nós produzimos. Nós utilizamos biodiesel misturado ao diesel fóssil, que é o que eu falei com vocês, o B15 por exigência legal. Da mesma forma como nós também trabalhamos o etanol, que agora é o E30, 30% de etanol misturado à nossa gasolina. Tá? Nenhum outro país do mundo, pessoal, consegue incorporar uma matriz renovável dentro de uma não renovável, o etanol na gasolina, o biodiesel no diesel, como nós fazemos aqui. E isso já nos dá um fôlego para a sustentabilidade da produção e da segurança energética brasileira. E nós temos infraestrutura agrícola que favorece a expansão dessa energia. Nós somos um país de dimensão geográfica, nós temos condições produtivas altamente tecnológicas, nós temos tecnologia apropriada, instituições de ensino, profissionais capacitados como vocês, que hoje podem entrar dentro de um empreendimento rural e pensar como fazer esse empreendimento rural. Primeiro, ser autossustentável na produção de energia através da bioenergia. Segundo, gerar excedente para ser disponibilizado na rede elétrica e gerar o quê? Recurso ao empreendedor, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? Importância estratégica, galera. Primeiro, segurança energética e sustentabilidade. O que é a segurança energética? Segurança energética é, se eu consigo produzir energia oriunda de produtos da agropecuária, eu aumento a minha capacidade de geração e eu reduzo a minha dependência de combustível fóssil importado, sobretudo o petróleo, o que torna o país menos vulnerável à crise externa. Estão vendo as crises que nós estamos passando aí? Guerra da Rússia com a Ucrânia, guerra no Oriente Médio, Israel com a Gaza, né? Tudo isso impacta no preço do petróleo e impacta no preço dos combustíveis utilizados para locomoção aqui no nosso país. Por quê? Porque nós ainda importamos petróleo. Nós produzimos muito petróleo, extraímos muito petróleo aqui do Brasil, mas é um petróleo ainda grosseiro. E o petróleo que vem de fora, sobretudo da África, o petróleo do Oriente Médio, é um petróleo mais refinado. Às vezes vale mais a pena trazer o petróleo do que refinar o nosso petróleo aqui. Então, se eu produzo a energia que eu posso substituir o petróleo, que é uma energia não renovável, eu evito ter que trazer esse petróleo de fora para dentro. Então, nós ficamos menos dependentes dessas oscilações de preço e de oferta dos produtos para a composição de uma matriz que é muito importante para nós, que é a matriz a matriz de movimento, a matriz de locomoção, que necessita de combustível. E a grande maioria deles ainda é o combustível fóssil, não renovável. Desenvolvimento rural, porque o biodiesel, o etanol ou a biomassa gera emprego e renda em áreas agrícolas, e isso ajuda a combater o êxodo rural, porque é um recurso a mais, eu fixo o homem no campo, então eu não preciso deixar com que o homem, eu facilito a fixação do homem no campo, eu não deixo que ele saia do campo para ir para a cidade, porque eu agrego valor, galera, ao produto que era resíduo. Muitas vezes poderia estar sendo jogado fora, mas não, eu agrego valor e esse produto permanece na propriedade rural através da geração de energia, vai ser utilizado para geração de energia. E a outra, a importância estratégica é a sustentabilidade. Fontes renováveis com menor emissão de gases poluentes ou gases de efeito estufa, principalmente se forem produzidas de forma responsável. Gases de efeito estufa, nós sabemos, gera uma série de efeitos complicadores para a vida humana e para a vida animal. O efeito estufa é algo que nós temos que combater, e um dos principais vilões do efeito estufa é a emissão de gases poluentes oriundos da utilização de combustíveis não renováveis, sobretudo os derivados do petróleo, tá? Principais tecnologias que nós utilizamos hoje, pessoal, dentro da agroenergia e da bioenergia: biodigestores, etanol e biodiesel. Essas são as nossas três principais tecnologias. Professor, são só essas três? Não. Nós vamos ver nos materiais que eu vou disponibilizar para vocês que nós temos várias outras tecnologias, mas as três principais são biodigestores, etanol e biodiesel. E os principais produtos gerados através desta cadeia tecnológica, pessoal, são 5, e eu vou tratar cada um deles com vocês. Primeiro, os biodigestores, que são os equipamentos que transformam os resíduos orgânicos, como esterco animal, resto de lavoura, etc., em biogás, por meio da fermentação anaeróbica, que é aquela que não envolve cadeia respiratória, o citocromo, ou seja, é uma fermentação sem oxigênio. E esse biogás ele é utilizado para gerar eletricidade, para gerar calor, ou até mesmo como combustível veicular. Então vejam, galera, só o biogás, que é produzido através dos resíduos orgânicos, eu posso gerar calor, eu posso gerar eletricidade e eu posso gerar combustível. 3 produtos através de um subproduto, coproduto, que era considerado resíduo dentro de empreendimentos rurais.
Grande parte das suinoculturas, né, das regiões sul, sudeste, centro-oeste hoje, são autossustentáveis na produção de energia, não tiram energia da rede elétrica porque geram toda a sua energia através da produção de biogás. Segundo, produção de etanol, sobretudo etanol produzido através da cana-de-açúcar e do milho. Terceiro, biodiesel. Galera, nós temos uma infinidade de matérias-primas aqui no Brasil, adaptada, sobretudo, às condições de cerrado, às condições edafoclimáticas, às condições de clima e às condições de solo, aqui do nosso estado, altamente produtivas e com alto potencial de produção de biodiesel, tá? Então, nós temos aí, ó, soja, dendê, algodão, mamona, girassol, macaúba, uma série de culturas que podem ser plantadas, extraídas e transformadas em energia, o que caracteriza a energia renovável. Além dessa gordura animal, né? A nossa pecuária, ela é fortíssima, nós temos um rebanho imenso aqui dentro do estado do Tocantins e grande parte da gordura animal também pode ser utilizado para a produção de biodiesel, tá? A cana de açúcar, soja e milho, tá, pessoal? Então, cana-de-açúcar muito altamente produtiva para a produção de etanol, uma fonte de sacarose, né, para a produção de etanol através do procedimento de fermentação simples utilizando levedura. Soja, né, que já é uma fonte amilácea junto com milho, é um processo relativamente diferente que envolve uma série de cadeias de hidrólise, né, e aí tem que utilizar levedura, tem que utilizar enzima. É um processo relativamente mais caro, mas que também é altamente produtivo e que melhora, transforma e melhora muito a nossa eficiência energética. Tá, pessoal? Então, esses 6 elementos, biodigestor, produção de etanol, produção de biodiesel e entra como matéria-prima cana-de-açúcar, soja, milho e a gordura animal, são os elementos que incorporam praticamente 90% da nossa capacidade energética dentro da matriz da bioenergia ou da agroenergia, ok? Aspecto econômico da agroenergia, pessoal. A agroenergia impulsiona a economia rural. Por quê? Primeiro, permite que os agricultores tenham uma renda adicional. Se eu tenho resíduo, aquilo que era jogado fora, e se hoje eu tenho tecnologia para pegar esse resíduo e transformar esse resíduo em energia, como é o caso, por exemplo, da gordura animal, como é o caso do óleo vegetal, como é o caso lá dos biodigestores para a produção de biogás, se aquilo que ia para ser utilizado como fertilizante orgânico hoje pode ser utilizado como energia, é renda adicional, galera. Renda adicional fixa o homem no campo. Renda adicional melhora a vida do empreendedor e é isso que nós estamos fazendo aqui. Pensando, estudando, criando, produzindo, para nós entrarmos dentro do empreendimento rural e transformarmos a vida do empreendedor. Não é isso que nós sempre discutimos aqui? Estimula a diversificação das atividades agrícolas, energia mais alimento, o que reduz o risco econômico. Se o alimento tem um problema financeiro, eu tenho a produção de energia. Se o alimento reduz o preço, eu tenho a energia que está sendo produzida dentro da minha propriedade, que pode estar com preço bom. Então, existe uma balança que vira e mexe, está em equilíbrio. Uma propriedade que produz só milho, ela está refém ao preço do milho. Uma propriedade que produz milho e soja, ela já tem outro produto para equilibrar a balança. Então, uma propriedade que produz milho, soja e energia, ela tem 3 produtos para equilibrar a sua balança. E incentiva o uso dos subprodutos e resíduos, como, por exemplo, a palha e o bagaço, que até então não tem muito valor comercial, né? E que agora pode ser incorporado dentro da matriz energética. Isso fortalece a agricultura e torna o campo mais dinâmico economicamente, ou seja, nós temos saídas econômicas, alternativas econômicas dentro do campo, tá? Exportação de biocombustíveis. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de etanol, galera, e com potencial imenso de expansão. Nós somos o maior exportador de etanol de cana-de-açúcar do mundo. Os Estados Unidos é o maior produtor, nós somos o maior exportador de etanol. E nós temos uma possibilidade muito real de expandir a produção de etanol e, sobretudo, a produção de biodiesel. Hoje existem várias instituições, inclusive a Embrapa Agroenergia, que pesquisam uma série de culturas, matérias-primas que podem ser utilizados com alto rendimento para a produção de biodiesel. Eu tenho certeza que nos próximos 10 anos nós avançaremos muito dentro desse segmento, sobretudo com o incentivo fiscal e creditício que nós temos de governos federais e estaduais para isso. O etanol brasileiro feito da cana-de-açúcar é competitivo e tem menor impacto ambiental. A demanda
demanda global por energia renovável está crescendo, o que abre oportunidade comercial para o país. Então, nós não podemos deixar morrer, pessoal, tudo que nós conquistamos nos últimos 30 anos trabalhando sobre agroenergia. Hoje nós já somos o maior produtor de etanol, o maior exportador de etanol de cana-de-açúcar do mundo, segundo maior produtor de etanol, só perdemos os Estados Unidos. E o biodiesel veio, com todo o gás. Sobretudo porque nós temos muita terra, nós temos condições climáticas e condições de solo extremamente favoráveis à produção de uma série de matérias-primas que podem ser trabalhadas para a produção de biodiesel. Hoje qual é a mãe? Soja. A matéria-prima mãe para a produção de biodiesel é soja. Só que soja é alimento. E produzir alimento no mundo em que pessoas morrem de fome para transformar em energia, para nós talvez seja algo que a gente precisa repensar. Mas nós temos uma infinidade de outras culturas que não são culturas do gênero alimentício e que podem ser produzidas para a produção de biodiesel. Nós temos muita pesquisa, ciência e inovação em cima disso, tá? Então, pessoal, isso gera entrada de divisa, melhora a balança comercial e posiciona o Brasil como líder em energia limpa. Por isso que todas as discussões que nós estamos vendo aí de energia limpa caem aqui dentro do Brasil. Por quê? Porque o mundo inteiro está enxergando o nosso potencial. O mundo inteiro está enxergando que nós podemos ser os tops, os principais, o grande player no mercado agroenergético mundial. Mas nós temos desafios. Custo de produção e flutuação de preço são desafios. Olha, eu coloquei para vocês 3 desafios principais. Custo elevado de produção, algumas tecnologias ainda são caras, por isso é muito importante o que nós estamos fazendo aqui, estudando, aprendendo, conhecendo, para que a gente possa sair daqui, entrar dentro das grandes corporações, aprender sobre as suas tecnologias, estudar novas tecnologias, pesquisar novas tecnologias, para baratear e, sobretudo, auxiliarmos a produção de tecnologia apropriada, adequada, tecnologia que pode ir para dentro dos pequenos empreendimentos rurais. Tecnologia apropriada, adequada aos empreendedores de pequenas propriedades rurais. Instabilidade de preço, né? Preço do petróleo, de grão, da energia, pode afetar diretamente a viabilidade da agroenergia. Se o petróleo cai muito o preço, é muito melhor eu trabalhar com petróleo do que trabalhar com a fonte de energia renovável que custa muito caro. Infelizmente, isso ainda acontece. O que determina o sistema de produção de energia de um país é o preço e não a sustentabilidade. Nós estamos tentando buscar uma paridade disso, né? Se o petróleo fica muito mais barato, então nós vamos começar a usar só petróleo de novo, vamos deixar o etanol para trás, vamos deixar o biodiesel para trás, vamos deixar a biomassa para trás. Não pode. Nós precisamos equilibrar. Então essa flutuação de preço ainda interfere bastante na produção da bioenergia brasileira. E terceiro, a dependência dos subsídios e incentivos. Embora nós tenhamos, por parte do governo federal, do governo estadual, algumas linhas de crédito, linhas de incentivo, de subsídio específicas para a produção de bioenergia, o apoio governamental muitas vezes ele oscila, tá? Geração de emprego nas zonas rurais, vamos acelerar porque o tempo é curto. A agroenergia, o aspecto social, galera, da agroenergia, geração de emprego. Por quê? Porque eu tenho uma nova fonte de geração de renda. Então eu tenho uma possibilidade de gerar emprego para isso. Emprego direto, tanto no cultivo da matéria-prima, quanto emprego indireto, no processamento, na transformação, no transporte, na logística, na assistência técnica, aquilo que nós vamos trabalhar. Então isso é muito importante, tá? Inclusão de empreendedores de pequenas propriedades rurais dentro desse processo, pessoal. Olha, quando bem planejado, a agroenergia pode incluir a agricultura familiar para a produção dessas culturas que eu falei com vocês, dendê, mamona, bacaba, pinhão, soja. Todas essas tecnologias podem ser adaptadas ou apropriadas, adequadas a empreendedores de pequenas propriedades rurais, fixando o homem no campo e gerando renda. Então, a agricultura de pequenas propriedades podem fornecer matéria-prima, né? As cooperativas e os programas de associativismo, os programas governamentais, como o selo do combustível social, tentam e buscam incluir a agricultura de base familiar dentro da cadeia agroenergética nacional e a possibilidade de geração de energia para o próprio consumo, como eu falei com vocês, as empresas produtoras, as propriedades produtoras de carne suína, né? A suinocultura da região sul, sudeste e centro-oeste, que hoje praticamente são autossuficientes em produção de energia, porque produzem a sua própria energia através dos dejetos suínos, através do biogás. Então isso fortalece a autonomia e a renda da agricultura familiar, promovendo justiça social. O aspecto ecológico, pessoal, qual é o principal aspecto ecológico? A bioenergia, ela é sustentável, ou seja, ela reduz a emissão de gás de efeito estufa. Então a agroenergia é uma das principais estratégias para combater as mudanças climáticas. Primeiro, os biocombustíveis emitem menos CO2, então não polui a atmosfera. As plantas cultivadas para energia, ao longo do seu ciclo de desenvolvimento, elas absorvem o dióxido de carbono, que é um gás
poluente. Se ela absorve o dióxido de carbono, ela compensa parte da emissão que é gerada na queima do combustível. Então, uma coisa compensa a outra. E a substituição do diesel e da gasolina, de diesel e gasolina por biodiesel e etanol, também reduz significativamente as emissões do setor de transporte. Nós sabemos que os combustíveis fósseis emitem muito gás de efeito estufa. Não é isso, pessoal? Dióxido de carbono, metano, a hexafluoreto de enxofre e uma série de outros elementos que são altamente poluentes. Então, quando eu consigo mudar essa fonte de combustível não renovável para uma fonte renovável, o que a gente faz? Nós reduzimos significativamente as emissões do setor. Então, isso torna a agroenergia uma aliada no cumprimento de metas climáticas, tá? O uso sustentável da terra e resíduos. A agroenergia ela pode contribuir para o aproveitamento eficiente dos recursos naturais. Por quê, pessoal? Eu aproveito tudo que tem dentro da propriedade. A ideia é deixar de gerar resíduo, resíduo da agricultura, como bagaço, casca de arroz, que hoje é utilizado, por exemplo, para queimar nos fogos a produção de tijolo e telha, né? Esterco, palha, tudo aquilo que era descartado, hoje vai ser transformado em energia. Eu reduzo o desperdício e reduzo a poluição. Né? Os sistemas que são integrados, que nós chamamos lavoura, pecuária, floresta, né? Através da geração de energia da própria floresta, porque a biomassa aumenta a produtividade sem eu precisar expandir a área cultivada. Eu consigo trabalhar todos esses elementos de forma consorciada numa única área. Eu não preciso desmatar, eu não preciso queimar, né? A matriz elétrica brasileira, energética brasileira, é uma das mais sustentáveis do mundo. Quando nós consideramos a poluição, o Brasil é o quarto país que mais polui no mundo, mas não é por causa da nossa energia, é por causa das queimadas, por causa do desmatamento, e isso que a gente tem que reduzir. Então, sistemas integrados para produção de energia e produção de alimento, por isso ele é integrado, produção de alimento e energia, ele evita com que a gente tenha que expandir novas áreas. Isso é muito bom para nós, tá? E além de tudo, nós vamos incentivar o uso de culturas nativas ou adaptadas com menor impacto ambiental. Lembra que eu falei com vocês? Bacaba, dendê, pinhão. Culturas que são nossas, culturas que são muitas vezes nativas das regiões norte e nordeste, altamente produtivas, com muita pesquisa em cima e que podem ser produzidas, extraídas para retirada de óleo fino, para a indústria farmacêutica, para a indústria alimentícia e também para a produção de energia. Então nós vamos potencializar essas culturas, sobretudo dentro da agricultura de base familiar. Beleza, galera? Então vimos nessa aula os aspectos técnicos, os aspectos econômicos, os aspectos sociais e os aspectos ambientais, ecológicos, sustentáveis dos sistemas agroenergéticos. Espero que tenham gostado dessa aula. Obrigado pela companhia de vocês neste momento. Qualquer dúvida que tiverem, deixem no fórum. Não se esqueçam, participem das atividades. Aquelas que valem ponto é o ponto para vocês, as que não valem ponto vão ser contabilizadas como frequência e participação obrigatória nas atividades. Tá bom? Abraço, galera. Até a próxima. Boa semana para vocês.